O Senhor deseja que sejamos perfeitos imitadores de Cristo. Para isso, é necessário a prática das virtudes, e esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. É uma alegria recebê-los para juntos rezarmos, refletirmos e meditarmos sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no seu magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então, se o nosso conteúdo aqui te ajuda na sua espiritualidade, na sua vida de fé, deixa aí o seu joinha, o seu like, tá bom? Também se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de reflexão e de oração nova aqui no canal, tá certo? Tem algum pedido de oração? Deixe aí nos comentários para que nós rezemos juntos na sua intenção. Essa é a série do Flores da Eucaristia e quem nos auxilia na nossa reflexão do dia é São Pedro Julião Eimar, um grande amante do Santíssimo Sacramento e que nos ajuda na nossa vida eucarística, na nossa espiritualidade eucarística. Hoje, dia 6 de setembro, São Pedro Julião continua a nos falar da graça da vida eucarística. E é sobre isso que nós temos meditado e refletido aqui no mês de setembro. A vida eucarística, a intimidade que cada um de nós devemos ter com Jesus no Santíssimo Sacramento. Para hoje, São Pedro Julião vai nos dar os passos, aliás, os deveres que todo adorador deve ter para com Jesus sacramentado. Então vamos ao que o santo nos diz. Perfeito adorador em espírito e em verdade, deve estimar, amar e praticar as virtudes, mesmo as mais sublimes, como preparação, conveniência e perfeição, do serviço eucarístico de Jesus. Ou seja, irmãos, para que nós desempenhemos um bom serviço a Jesus sacramentado, ou seja, para que nós tenhamos de fato uma vida voltada para a Eucaristia, para que os nossos afazeres, as nossas ações, pensamentos, as nossas intenções sejam reflexo de Jesus Eucarístico, para que nós sejamos formados por Jesus Eucarístico, nós temos que nos empenhar. E esse empenho deve ser na prática das virtudes. São Pedro Julião até nos nomeia aqui os tipos de virtudes que devemos buscar. Virtude de preparação, de conveniência e de perfeição. E ele vai descrever para nós aqui nos próximos parágrafos. Então, primeiro, as virtudes de preparação. As virtudes de preparação são as que nos corrigem de nossos defeitos, como a penitência, a humildade, que destroem os nossos vícios e os nossos orgulhos. A mortificação, que se opõe à sensualidade, a caridade ao egoísmo, a pureza de consciência a toda a infidelidade. Então, as virtudes de preparação são aquelas virtudes primeiras, as virtudes que vão corrigir em nós os nossos defeitos. Então, irmãos, o que São Pedro Julião nos dá hoje é um caminho mais seguro para sermos católicos melhores, melhores cristãos, para sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos mais perfeitos. E aí ele nos dá aqui essas primeiras virtudes. Por exemplo, a penitência e a humildade, elas combatem em nós os vícios e o orgulho. E aí fica claro, né? Aquele que é humilde olha mais para a sua miséria, vê que o poder de Deus pode agir sobre aquela miséria pode purificá-lo e assim o orgulho vai embora. Quem acompanhou a nossa oração da manhã de hoje, foi mais ou menos isso a nossa reflexão. Já a mortificação mata a sensualidade. Ou seja, quando nós nos esquecemos de nós mesmos e nos preocupamos com a glória de Deus. Já a mortificação combate a sensualidade. Mortificação, irmãos, nós podemos entender como mortificação ativa ou passiva, mortificação do corpo e mortificação da alma. Não precisamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente
A mortificação é quando nós recusamos a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus. É quando nós nos deixamos de lado, quando deixamos o amor próprio viciado de lado para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. E aí nós vamos combatendo os pecados da sensualidade. O que são os pecados da sensualidade? Basicamente é a gula, a luxúria e a preguiça. Então, por exemplo, uma espécie aqui, um exemplo de mortificação. Por exemplo, mortificação do corpo, mortificação dos olhos. É quando nós fechamos os olhos para aquilo que pode nos levar para o pecado, os olhares impuros, os olhares maldosos, os olhares de cobiça. Quando nós também podemos pensar na língua, na boca, quando nós refreamos a língua de palavras más, de maledicências, de fofoca, ou de calúnia, ou quando nós refreamos a língua para não falarmos mentira, até mesmo o jejum, nós conseguimos encaixar aqui na mortificação, né? Mortificação da boca. O ouvido é quando nós nos negamos a ouvir qualquer tipo também de fofoca, de maledicência, quando uma pessoa chega para falar mal da outra, a gente simplesmente, educadamente, fala não, ou então vai, muda de assunto, não deixa que aquilo crie uma raiz de pecado. Então essas são algumas das mortificações do corpo que nós podemos fazer, mas também a mortificação da alma. Quando nós deixamos a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Quando nós deixamos o nosso amor próprio para vivermos em função do amor de Deus. Quando nós queremos fazer tudo para agradar ao Senhor. É quando o que nós queremos é Deus e nada além de Deus. Também uma forma de nós fazermos uma mortificação é quando nos acontece algum tipo de sofrimento, ou de injúria, algum tipo de injustiça, e nós não murmuramos. Nós não reclamamos no interior nem com a boca, e assim nós oferecemos para o Senhor. Então as mortificações e as renúncias, elas combatem os pecados da sensualidade. A caridade combate o pecado do egoísmo, ou seja, nós preocupamos mais em dar do que em receber, nós nos preocupamos mais com o outro e com Deus do que conosco mesmos. E a pureza combate a infidelidade. Se somos regidos pela pureza de coração, de alma e de corpo, logo a fidelidade a Deus, ao próximo, àqueles que nos são caros, ela cresce em nós, porque nós vivemos pelo amor e para o amor, vivemos na pureza. Então aqui nós temos um caminho espiritual mesmo, um caminho de busca das virtudes que nos faz mais parecidos com Jesus Cristo, e isso aumenta em nós a perfeição da adoração. Para sermos bons adoradores, precisamos nos esforçar na prática das virtudes. E esse é o primeiro grupo de virtudes, né? As virtudes de preparação. Penitência e humildade, mortificação, caridade e pureza. Amém? Então vamos continuar. E por que isso nos ajuda na adoração? Por que isso faz de nós melhores e mais perfeitos adoradores? São Pedro Julião nos ensina. Um servo desleixado não ousaria apresentar-se ao seu amo. Um vingativo ao seu Salvador imolado, um orgulhoso ao Deus humilhado. Assim, um adorador deve começar por extirpar e corrigir em si tudo o que possa ofender o olhar de Deus da Eucaristia. Irmãos, pensemos o seguinte: o Senhor acolhe o pecador? Acolhe. É por isso que nós não precisamos ter medo de nos aproximarmos do Senhor. É por isso que nós podemos ir confiantes ao encontro de Jesus, que Ele está disposto sempre a nos perdoar e a nos acolher. Mas Ele deseja a perfeição para nós. Nós já sabemos disso. Isso já está ficando claro para nós com a ajuda de São Pedro Julião. Como Ele deseja a nossa perfeição, a nossa santidade, Ele deseja que nós melhoremos de vida. Quando o Senhor nos acolhe pecadores, é para a nossa conversão, é para a nossa santidade, é para que nós vivamos melhor, é para que nós sejamos mais felizes. Por isso, irmãos, que a vida eucarística, ela imitando a vida do céu, porque a Eucaristia é o penhor da vida eterna. A Eucaristia é esse gostinho do céu. Se no céu nós chegaremos completamente purificados, seja por uma passagem perfeita de santidade, ou seja, quando nós formos ali purificados no purgatório e depois nos dirigimos à presença do Senhor, lá, na presença do Senhor, seremos completamente purificados. Nós seremos deuses com Deus. Nós seremos deuses por participação. Isto é a santidade. Da mesma forma, para nós nos aproximarmos da Eucaristia, temos que fazer o máximo de esforço para estarmos também purificados. Por isso que a vida eucarística vai nos moldando.
através da graça de Deus, através do Senhor que nos visita e nos acolhe sempre, mas também através do esforço que a própria Eucaristia infunde em nossos corações. O esforço para que nós sejamos melhores. Ora, se Deus nos acolhe sempre, será que nós não podemos, pelo menos em sinal de gratidão e de amor, tentar melhorar, tentar trabalhar e se esforçar para que as virtudes cresçam em nós? Virtude é um hábito bom. Para que nós tenhamos o hábito, nós precisamos de um exercício. Por isso que nós falamos o exercício das virtudes. Nós precisamos exercitar isso dia após dia, para que isso comece a ser natural, para que comece a ser um hábito em nós. Então essas virtudes, elas nos são necessárias para que nós nos aproximemos do Senhor com maior dignidade. E assim, consequentemente, estaremos mais próximos da perfeição e da imitação de Cristo. Existem ainda virtudes de honra e conveniência. São as virtudes de Jesus, traçadas no adorador, não mais como remédios pessoais, e sim como educação, como qualidades para bem desempenhar seu serviço e agradar a seu mestre. As virtudes de conveniência, então, são aquelas que nos fazem mais parecidos com Jesus. Nós já entendemos que querer o céu, querer a vida eterna, querer a salvação, é querer a perfeição. E a perfeição é Jesus Cristo. Por isso que nós somos sempre convidados, cada cristão, a sermos novos Cristos, a sermos imitadores de Cristo. Essa é a nossa vida. Este é o rumo, o sentido da nossa vida. Sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Para isso nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e imitá-lo, claro, mas imitá-lo em suas virtudes, na sua pobreza, na sua caridade, no seu amor, na sua paciência e mansidão. Nós até refletimos isso, não sei se foi na oração da manhã de hoje ou de ontem. O Senhor que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se formos mansos e humildes de coração, estaremos imitando a Jesus Cristo e assim cumprindo isso que São Pedro Julião nos sugere, que é o exercício das virtudes de honra ou de conveniência. Agora, mais do que fazermos isso para termos uma vida melhor, nós devemos fazer para agradar a Deus. O perfeito louvor é aquele que agrada ao Senhor. Nós vimos isso ontem. Um amor perfeito, uma caridade perfeita é aquela que olha para Deus e o exalta, e o agrada só porque Ele é Deus. Porque nós sabemos que Ele nos ama. Porque nós sabemos que podemos ter uma vida no amor porque o Senhor nos criou por amor e o Senhor nos sustenta por amor. Então, imitando o amor de Cristo, que nós olhemos para Jesus Cristo e pensemos, pelo menos nos esforcemos para agradá-lo. Antes de querer qualquer recompensa, antes de querer qualquer prêmio, antes mesmo de querer a nossa própria felicidade, que nós agrademos a Deus simplesmente porque Ele é Deus e Ele merece todo o nosso agrado, Ele merece toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, todo o nosso louvor, porque Ele é Deus e Ele é extremamente bondoso. Vocês se lembram? Quando nós olhamos para a Eucaristia, nós vemos esse amor, essa bondade, e isso impele em nós, inflama em nós um verdadeiro amor. Se Ele está ali porque nos ama, o que nós não faremos por amor de Jesus? Todo o nosso esforço será pouco, mas aquilo que nós pudermos fazer, façamos. Ele deu tudo. O tudo dele é o tudo, é a plenitude. O nosso tudo é pequenininho, mas que nós também possamos dar o nosso tudo. É o que nós temos para dar. Essa é a verdade. Então, que nós nos entreguemos ao Senhor por amor. Essa é a perfeita adoração, esse é o perfeito louvor, é o perfeito amor que imita o amor de Cristo. Enfim, um bom adorador, conhecendo que Jesus Cristo, seu Senhor, dedica um amor de predileção à humildade, à doçura de coração, abraça com fervor o estudo e a prática dessas virtudes. Nelas se inspira, delas se reveste, como de um manto de honra. E como recompensa de seus sacrifícios, pede somente uma coisa: ser agradável ao Mestre. Então é aquilo que nós falamos. Agrada muito ao Senhor a humildade, a pureza e a mansidão de coração. Se nós imitarmos Jesus Cristo no seu coração, que é manso e humilde, nós estaremos agradando a Deus. E agradar a Deus é a nossa felicidade, é o nosso prêmio. Quando nós percebemos isso, irmãos, quando nós, pela graça, pelo impulso do Espírito Santo, conseguimos agradar ao Senhor, automaticamente a felicidade vem em nossos corações. Quando nós rejeitamos o nosso amor próprio, o nosso egoísmo, quando nós
deixamos de lado as nossas vontades para fazer aquilo que agrada a Deus, nós automaticamente, ainda que de início não percebamos, estaremos agradando a nós mesmos. Porque como nós já vimos, eu estou repetindo isso para que nós nos lembremos, a vontade de Deus é perfeita. É perfeita para tudo e para todos. É perfeita para mim e para você. E aí, no fim de tudo, irmãos, quando nós procuramos agradar a Deus, até o nosso pedido, até as nossas súplicas, até as nossas necessidades, elas começam a ser mínimas diante do próprio amor de Deus. E aí nós começamos a pedir uma única coisa: ser agradável ao Mestre. Isso quer dizer que nós não vamos ter problemas? Não. Quer dizer que não vamos ter sofrimentos? Não. Mas como também já vimos aqui, quando nós caminhamos os caminhos de Jesus, quando nós imitamos o Senhor Jesus Cristo, nós inclusive aprendemos a sofrer melhor. Aprendemos a sofrer com mais resiliência, que é uma palavra que está sendo muito usada nos nossos tempos, né? Aprendemos a sofrer com maior força e com maior dignidade. E assim, com coragem, nós conseguimos ultrapassar o sofrimento, porque a nossa meta é o céu. O nosso desejo é estar com Jesus e imitar Jesus Cristo. E a graça que o Senhor nos convida, que é de termos uma vida eucarística, nos leva ao exercício dessas virtudes. Então vocês percebem, irmãos, que aquilo que São Pedro Julião tem nos ensinado aqui no Flores da Eucaristia, mas não só São Pedro Julião, tantos outros santos, né, que falaram da Eucaristia, nada disso é balela, irmãos. Além de nos falar o que vai acontecer se nós tivermos uma vida eucarística, a Santa Igreja vai nos dando os passos, vai nos ensinando de pouco em pouco, respeitando a nossa fragilidade, para que aos poucos, para que de passo em passo, de degrau em degrau, nós consigamos chegar a essa vida eucarística, a essa vida de perfeição. O Senhor entende que nós somos frágeis, entende que nós muitas vezes não conseguimos entender, compreender tudo de primeiro. Por isso que de pouco em pouco Ele vai nos ensinando, nos atraindo para perto. E essa vida eucarística gera a perfeição em nós. Pela sua graça que vai nos transformando, vai transformando os nossos corações, mas também pela necessidade que o Senhor nos faz compreender e nos ajuda a que procuremos as virtudes, a que exercitemos as virtudes para sermos pessoas melhores, cristãos melhores, católicos melhores e mais amantes da Santíssima Eucaristia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena nos dedicarmos. Se nós ainda não conseguimos testemunhar o sucesso, né, vamos dizer assim, de sermos perfeitos, se nós ainda não conseguimos contemplar a perfeição em nós, que pelo menos testemunhemos a luta, porque o Senhor vê a nossa luta. Se nós nos esforçarmos para buscar o Senhor, para estar junto dele e vivenciarmos o exercício das virtudes, ele certamente se alegrará e isso é agradável ao Senhor. Também será agradável a nós, eu tenho certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nessa reflexão de hoje. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude compartilhando a reflexão do dia. Nós voltamos amanhã com a oração da manhã e também com flores da Eucaristia. Até lá, espero por você. Fique com Deus.